Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Claudino e hoje eu quero te convidar para uma conversa real, daquelas que talvez incomodem um pouco, mas que no fundo vão te libertar. Vamos falar um pouquinho sobre motivação no ambiente de trabalho? E ó, eu já vou chegando derrubando uma crença antiga que sinceramente faz muito mais mal do que bem. Uma frase que eu levo para a vida: nenhum gestor motiva equipe nenhuma. Pode parecer estranho você estar ouvindo isso de alguém que trabalha com pessoas, com liderança, com produtos, com gestão de times, mas eu te garanto que é uma verdade. Tem muito conteúdo por aí falando de motivação de equipe, de como você vai engajar o seu time, como ser um líder inspirador. Tudo isso no papel é muito bonito, é ótimo, mas é raso demais quando a gente vai para um campo de batalha real, onde as coisas verdadeiramente acontecem. Porque a motivação de verdade, aquela que move, que transforma, que sustenta alguém nos dias de hoje, que a gente sabe nos dias difíceis que a gente está vivendo. Essa motivação, ela é intrínseca, é de dentro para fora. E nenhum gestor, por mais bem intencionado, por mais carismático que ele seja, ele vai conseguir plantar isso dentro do coração de alguém. Porque a motivação, ela não se injeta, ela se descobre. O que um bom gestor pode e deve fazer é não atrapalhar essa descoberta, é criar um ambiente onde as pessoas possam florescer o trabalho delas, onde elas possam se conectar com o próprio propósito e, principalmente, onde elas não sejam desmotivadas por sistema, por regras incoerentes, pela falta de reconhecimento ou simplesmente por uma coisa muito simples: a ausência da escuta, que é a pessoa ser ouvida. Então, se você é líder, PO, coordenador, gerente, tech lead, ou simplesmente uma pessoa que quer entender um pouquinho mais sobre o que realmente move um time, fica aqui comigo até o final, porque essa conversa de hoje, ela é densa, mas ela é muito necessária. Então, bora lá para o vídeo? Vamos começar aqui desmontando uma ideia que parece muito bonita, mas que ela é muito perigosa, que é de que a gente consegue motivar uma outra pessoa. Você já deve ter ouvido isso em palestra, por exemplo. Você já deve ter ouvido: você precisa ser um líder que inspira, você precisa motivar os seus times. Todos os dias você é responsável por manter a galera animada. Isso é legal, é poético, é muito bonito, mas a gente sabe que isso é superficial. Motivação externa é, no máximo, um empurrão, um estímulo, um rush temporário. Tipo um vídeo que você assiste do YouTube e você pensa: putz, agora vai. Mas no dia seguinte a pessoa já esqueceu a mensagem, você também já não dá mais bola para aquilo. É como se fosse um energético, dá um pico de energia, mas não sustenta o que é mais importante, que é a jornada dessa pessoa, que é a jornada do trabalho. Agora, quando alguém encontra um propósito dentro de si, quando entende por que está fazendo o que faz, quando vê sentido na rotina, nos desafios, no impacto que causa, aí sim você tem uma motivação que vai ser duradoura. Que não vai depender de palminhas, por exemplo, numa daily, nem de frases motivacionais, num comunicador interno da empresa. E aí que entra o papel do ambiente e o papel do gestor. Porque se o ambiente for tóxico, for incoerente, desorganizado, injusto, ele vai matar qualquer fagulha de motivação interna que a pessoa tenha. Ou seja, o líder, ele não é responsável por motivar, mas ele tem um papel importante que é não desmotivar. Então, antes de você sair por aí tentando inspirar os outros, vamos tentar fazer um pouco do básico. Vamos dar clareza aos objetivos. Vamos reconhecer o esforço real, não só o resultado final. Vamos tentar resolver conflitos antes que eles virem muros gigantes. E ouça com atenção de verdade, tá?
Não se esconda atrás de PowerPoints bonitos quando a realidade está muito difícil, porque o time sente isso. O time, ele responde isso, seja para cima ou para baixo. Vamos inverter a perspectiva agora. Se a motivação não é tarefa do gestor, de quem que é então? E um spoiler, é de cada um. Sim, meu amigo ou minha amiga que você está me assistindo, a responsabilidade pela motivação é sua. E isso é ótimo, sabia? Ah, Claudino, mas por que isso é ótimo? Porque o desenvolvimento e o controle está na sua mão. A gente vive hoje um mundo onde as pessoas querem terceirizar tudo. Ah, eu não me promovo porque o meu chefe não me vê. Eu não me entrego porque o ambiente ele é muito tóxico. E a gente sabe que existem chefes difíceis, a gente sabe que existem ambientes tóxicos, mas se a pessoa não está feliz, o que ela precisa? Procurar um novo emprego. Não evoluo porque o time não me inspira. Mas a inspiração não tem que partir do time, tem que partir de você. Parece papo de coach, mas e se eu te falar que a motivação real não nasce de fora e sim de dentro? E que você precisa entender o que te move, o que vai te instigar, o que vai fazer você levantar da cama com vontade todo dia. E isso exige um trabalho interno que pouca gente quer fazer, que pouca gente gosta de fazer. Essa que é a grande realidade. E você refletir sobre esse propósito, você entender os seus valores, você saber qual que é o sentido da sua vida e do seu trabalho e o que ocupa um espaço aí dentro de você é muito importante. Por isso que a motivação é sobre autoconhecimento, sobre se ouvir, sobre ter coragem de ajustar uma rota que não está legal, quando tudo está parecendo muito automático. E sabe por que isso é tão importante no contexto, quando você está dentro de um time? Porque ninguém motiva ninguém. Eu vou repetir aqui: ninguém motiva ninguém. Quando cada um está conectado com o seu próprio porquê, aí sim nasce uma verdadeira sinergia. Aquela que não depende de líder, não depende de bônus, não depende de discurso bonito. É uma energia que ela é silenciosa, mas ela é muito poderosa, que sustenta mesmo em fases difíceis. E se você lidera um time, ajudar essas pessoas a encontrar esse caminho interno pode ser a sua maior contribuição. E na grande realidade, você precisa ajudar essas pessoas a encontrar esse caminho. Porque na realidade, liderar é servir. Não ditando verdades, mas sim criando um espaço para que essas pessoas descubram o que elas querem, o que vão realmente motivar elas. Existem questões e ações práticas do líder que são muito importantes, que a gente vai conversar um pouquinho mais no vídeo. Sabe qual que é um dos maiores sinais de que o clima de um time ele não está bom? É o silêncio. Não aquele silêncio de concentração, de foco que as pessoas estão trabalhando, mas aquele silêncio que carrega medo, cansaço, desistência. Já reparou numa dele, quando só uma ou duas pessoas falam? Quando o grupo para de fazer perguntas, para de trazer sugestões, para de discutir ideias. Isso não é maturidade, é um conformismo na grande realidade. E geralmente nasce de conflitos que são mal gerenciados. Pessoas que já tentaram falar, mas foram interrompidas, que deram ideias, mas foram ridicularizadas, que trouxeram incômodo, mas ouviram isso é um mimimi e volta para o seu trabalho. Esse tipo de silêncio, ele é corrosivo. Ele não só destrói de uma vez, mas ele vai minando a cultura do time. Até o ponto que o colaborador começa a pensar: vou fazer o meu trabalho e pronto, não vou me meter mais. E sabe o que é isso? Isso é triste, porque um time que não conversa, ele não colabora. Um time que não colabora, não vai inovar. E um time que não inova, ele só está ali para sobreviver e nunca para crescer. Se você é um líder, fica a dica: o silêncio pode estar te dizendo mais do que qualquer discurso bonito. Escute com atenção o que ninguém está dizendo. Cara, vamos falar um pouquinho de coragem, porque lidar com conflito exige muita técnica, exige peito, postura, responsabilidade emocional.
Só que aí tem gestor que é muito cômodo, que diz assim: ah, eu não gosto de confronto, eu não quero me meter, as pessoas são adultas, elas que se resolvam. Não, você foi colocado em posição de liderança não para ser espectador, você está ali para ser a ponte e não o muro. Conversas difíceis são parte do pacote de liderança. Desculpa te dizer isso, mas faz parte da realidade. E quanto mais você vai adiando, mais o problema vai crescendo. Uma pessoa está sendo tóxica com a outra, por exemplo. Chama para conversar. Um colaborador está desmotivando o time com piadas inadequadas. Intervenha. Tem uma tensão mal resolvida entre áreas. Seja um facilitador do diálogo. O medo da conversa difícil não pode ser o maior do que a missão de você manter um time saudável, porque você sabe que o que é mais desconfortável do que uma conversa difícil, por exemplo, lidar com um pedido de desligamento que poderia ter sido evitado, ou pior, um time que continua junto no papel, mas quebrado por dentro. Então, líder, escolha. Você quer ser um profissional que conforta o ego ou que confronta o problema? Agora vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Conflito por si só não é ruim. O problema está no como que ele é tratado. Na verdade, todo time que inova, discute, diverge, bate cabeça, isso é a coisa mais normal do mundo. Todo time acontece isso. Mas isso precisa acontecer de forma madura, respeitosa, produtiva. E para isso, o líder, ele precisa criar um ambiente psicologicamente seguro. E como que a gente faz isso? A gente normaliza o conflito saudável? Talvez. Fala abertamente que discorda. Isso faz parte do processo. Talvez você questiona, também faz parte do processo. Tira da cabeça do time essa ideia de que harmonia significa todo mundo concordando com tudo, também faz parte do processo. Mostre como se faz, escute sem interromper, argumente sem atacar, admita quando você erra, isso é muito importante. Isso vai criar um espaço onde os outros também podem se sentir vulneráveis e vão saber que também são vulneráveis. O líder, ele admitindo o erro, já é um grande passo para um time crescer. Quando surgir um embate, tenta trazer para o time a volta do propósito. A gente está discutindo isso aqui não para ganhar uma disputa, mas para a gente entregar o melhor, para a gente poder evoluir junto. Deixe isso muito claro para o time. Quando alguém resolver um conflito de forma madura, reconheça essa pessoa. A cultura é moldada pelo que a gente pode e deve valorizar. A gente criar um ambiente onde o conflito saudável é bem-vindo pode parecer difícil no começo, mas isso vai ser o que separa times que apenas entregam daqueles times que realmente resolvem os problemas e evoluem e crescem. Assim como eu, você já deve ter visto muito time bom se perder, não por falta de competência, mas pelas famosas panelinhas. E isso acontece mais do que parece. Times que andam juntos no Slack, mas são separados na prática, por exemplo. Pessoas que só compartilham com quem gostam, feedbacks que só circulam entre as pessoas de confiança. Decisões que acontecem fora de daily. Essa fragmentação, ela cria um chamado microcultura. São pequenos grupos dentro do time, cada um com um próprio código, cada um com um valor, cada um com uma prioridade. Sabe qual que é o resultado disso? É um desalinhamento, é ruído, é desconfiança e, claro, vai ter conflito. O papel do líder, nesse ponto, é não forçar uma amizade, mas é garantir a integração intencional.
É promover rotações nas duplas de trabalho, por exemplo, é distribuir responsabilidade de forma equilibrada, é reforçar o propósito coletivo daquelas pessoas naquele momento e, principalmente, observar quem está ficando de fora. Porque, às vezes, o talento que o time precisa está do lado de fora, quieto, à margem, esperando um espaço que nunca chega. A importância da liderança nesse quesito é quebrar essas bolhas, é unificar o time. Nem todo gestor é psicólogo, ele também não precisa ser, mas todo líder ele precisa saber mediar. Quando o clima esquenta, por exemplo, entre dois colaboradores, tem algumas técnicas simples que a gente pode usar. A gente tem o one-on-one. Antes de juntar essas duas pessoas, a gente pode conversar com cada um separadamente, dar um espaço para desabafo, e focar em fatos, em impacto e não em julgamentos. A gente pode ajudar as pessoas a saírem da narrativa de fulano que é o problema e enxergar que muitas vezes o problema pode estar num processo, na comunicação ou até mesmo na expectativa, porque pessoas geram expectativas demais para alguns determinados assuntos. Quando as pessoas realmente estiverem prontas, junte elas. Você vai ser o mediador, mas você vai ter que estabelecer regras. A escuta sem interrupção, o discurso na primeira pessoa, eu senti, eu percebi, são pequenas soluções, pequenos focos que podem ajudar. E se for necessário, documente pequenos combinados que ajudam a evitar reincidência. É você alinhar diariamente, é você conversar diariamente, você também registrar essas decisões e pedir um retorno até tal data. Eu gostaria que você melhorasse nisso. O objetivo não é que as pessoas virem, por exemplo, melhores amigos. É que elas aprendam a trabalhar com respeito, com foco e no que importa. Porque conflitos mal resolvidos, eles vão gerar um trauma gigante. Mas quando eles são bem geridos, vai virar um grande aprendizado. Muita gente acha que resolver um conflito termina num ufa, acabou. Mas o verdadeiro líder, ele sabe que o trabalho começa depois da conversa. Porque resolver uma coisa é reparar outra. Depois de um conflito, é comum que ainda fique um clima estranho, um cuidado exagerado, uma vontade de evitar qualquer atrito. Isso é muito normal, mas não pode durar muito tempo. Por isso, a gente tem o follow-up de que ele é fundamental. Você está junto individualmente, perguntando como que você se sentiu depois da conversa, o que ainda precisa melhorar, tem algo que ainda te incomoda, mesmo que pequeno. Você precisa reforçar essa confiança, mostrar que acredita na capacidade da pessoa de evoluir, dar exemplos de melhora, reforce o impacto positivo e o comportamento também. Comportamento novo, o que ele está gerando, o que ele está trazendo, isso é muito importante. E ajustar as rotas se necessário. Nem toda solução vai funcionar 100% logo de cara, isso é fato. Mas você está aberto a adaptações é muito importante. Porque liderança é presença, não é só estar numa reunião de conflito, cuidar ali e depois abandonar. É o cuidar, é observar e é manter esse canal aberto. E isso é o que vai transformar o ruído em reconexão. Vamos fechar com uma verdade que todo líder precisa tatuar na sua alma. Conflito não é inimigo, o verdadeiro inimigo é o silêncio. É o deixa pra lá, é o não vou me envolver, é o isso não é problema meu, é problema deles. Tá entendendo que conflito mal gerido causa um ruído, mas conflito ignorado ele vai causar um rompimento gigante. Isso não é importante para você que lidera? Líder de verdade é aquele que olha para a tensão de frente, que não foge de uma conversa difícil, que entende que a função nobre de uma liderança não é você proteger a harmonia, é você construir uma confiança.
E a confiança se constrói no atrito bem gerido, na escuta corajosa, na presença firme, na empatia. O seu time ele não precisa de um herói, ele precisa de um humano disposto a evoluir junto com ele. E se esse conteúdo te provocou, te inspirou, te fez pensar diferente, já sabe, curta o vídeo, compartilha com quem lidera com você, com quem trabalha com você, com quem precisa ouvir esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder os próximos episódios sobre liderança, produtos, qualidade, tudo sem romantismo e com uma verdade. Então, pessoal, até o próximo vídeo.